Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. E a gente tem dados relativamente consistentes. O CFM, Conselho Federal de Medicina, também coleta dados a esse respeito. E a gente tem uma ideia relativamente bastante precisa do perfil das unidades de terapia intensiva no Brasil hoje em dia. Aqui em Belém, eu sei que você veio certificar e tem serviço público, tipo Santa Casa, o Hospital o Metropolitano, o Gembitar e outros mais privados, Porto Dias, essa coisa toda. Adventista, eu acho também, né? Então tá. Essas UTIs, essa certificação é baseado nos protocolos? Não, essa certificação é uma certificação de que as UTIs coletam os dados dos pacientes. Qual é a importância disso? Por que a AMIB considera isso tão importante? Porque o que diferencia, como eu falei anteriormente para você, uma UTI que funciona bem daquela que não funciona tão bem, é a qualidade dos processos. Qualidade. E aí, processo inclui protocolos, checklists e assim por diante. Processo de protocolo, processos de cuidado, de coleta de... Então, e para você melhorar seus processos, a primeira coisa que você precisa saber é conhecer o que é que está acontecendo. Então, a coleta de dados é o primeiro passo, o passo primordial para você poder saber qual é o tipo de paciente que interna na sua UTI, qual é a idade dele, quais são as doenças mais prevalentes, qual é a taxa de mortalidade da sua UTI. E, a partir daí, implantar e ver o que está dando errado, por que está acontecendo esse fenômeno, por que tal tipo de paciente está morrendo de repente mais do que devia. Isso é mega importante porque todo mundo fica sabendo do que funciona na estrutura ou não, né? Isso. E a partir dessa coleta de dados e do diagnóstico da sua própria unidade, você pode isso é fantástico. Implantar processos de melhora. Isso é fantástico, porque aqui no Brasil, que está mudando todo o governo, a gente espera que daqui para frente, assim, com essa estrutura toda da AMIB, em termos, eu não vou falar de interseção, de interceder, mas de controle estadual, por unidade, a gente vai ter, por exemplo, aqui no Pará, nós temos quase 160 leitos de UTI só do governo, né? Então, essa certificação dá uma segurança, né? Para a sociedade civil, porque vai alguém para a UTI da família da gente, eu já tive vários parentes e amigos em UTI, a gente fica, mesmo tu sendo médico, tu sabe do risco. Exato. Na realidade, o certificado não é um certificado de qualidade, de desempenho, mas é o certificado de que está fazendo. O simples fato de um gestor de unidade de terapia intensiva se preocupar com o fato de coletar os dados já indica que esse gestor tem uma preocupação mínima com a qualidade. Fantástico isso aí. E, logicamente, a AMIB não tem condições de fiscalizar nem de supervisionar todas as UTIs, nem o governo tem isso, do ponto de vista de qualidade de prestação de serviço. Mas a gente é capaz de perceber que existe uma preocupação com qualidade naquela UTI que coleta dados. Que legal. Isso já é o primeiro passo. Outra pergunta que eu queria te falar. O médico hoje, o intensivista, como é a formação dele hoje, hein? Então, o intensivista, você sabe que existem duas maneiras do médico se titular hoje em dia no Brasil. Uma é fazendo uma residência médica vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, que é a residência médica. Credenciada no MEC. Isso. E a outra é por meio de titulação pelas associações médicas. Certo. Né? A AMIB é uma afiliada da Associação Médica Brasileira. E, por conta disso, a ela é conferida a honra e o orgulho o privilégio de titular os intensivistas. E aí, o médico que alcança um determinado tempo de trabalho e obedece a alguns pré-requisitos, trabalha um determinado tempo na UTI, tem experiência com terapia intensiva, ele pode, mesmo sem formação específica em unidade de terapia, em medicina intensiva numa residência, ele pode prestar a prova de título e ser capacitado e ser titulado. A AMIB tem uma prova que é muito bem elaborada, nós temos uma prova de conteúdo teórico,
que é eliminatória. Certo. E aí, a partir daí, os candidatos que passam nessa prova teórica vão fazer uma prova de estações práticas e casos clínicos. Certo. A gente simula cenários de unidade de terapia intensiva, tanto como casos clínicos, como também estações práticas nas quais o candidato vai demonstrar habilidades. Com procedimentos usualmente utilizados na unidade de terapia intensiva. Fantástico. E a partir daí a gente estabelece uma nota e ele se titula. Além da residência médica, existe o que se chama de centros formadores da AMIB, que seria uma formação em formação em serviço, muito semelhante ao que acontece com a residência, só que não é vinculado ao MEC, é vinculado à AMIB. E a esses médicos que fazem a residência médica e os médicos que fazem o centro formador AMIB, é conferido o direito de fazer a prova de especialista da AMIB logo após a saída da residência, 2 anos depois. Muito bom. Uma grande mudança que aconteceu também é que antes, como a medicina intensiva, na realidade, é filha de algumas especialidades, né? A medicina intensiva surgiu como uma necessidade dos cirurgiões, dos anestesistas e dos clínicos de tratarem pacientes gravemente enfermos que eram egressos dessas clínicas. Então, terminou que a medicina intensiva, até algum tempo atrás, ela não tinha uma formação específica. Você se formava como cirurgião ou como clínico e só depois ia fazer medicina intensiva. Mas o que aconteceu? No decorrer desses mais de 50 anos de evolução da medicina intensiva, a especialidade ela cresceu muito e se tornou muito complexa. E daí se chegou, até algum tempo atrás, a Comissão Nacional de Residência Médica, o sistema consistia em 2 anos de pré-requisito, como clínica médica, essencialmente clínica médica, cirurgia, anestesiologia, e depois o médico que quisesse formar em medicina intensiva fazia mais 2 anos de medicina intensiva. Recentemente, a Comissão Nacional de Residência Médica, em conjunto com a AMIB, nós decidimos, né, que esse não era o modelo ideal de formação do médico intensivista. O modelo de formação tinha que ser um modelo de formação específico para o médico intensivista. Ele tinha que começar a residência Saía da faculdade e vai direto. Entrar direto na residência, com a formação formatada para ele que ele aprenda o que é essencial e necessário na medicina intensiva. Fantástico. E isso na termos de tempo também muito bom. Sim, são 4 anos agora, né, com a 4 anos. Isso denota um crescimento da nossa especialidade. E o reconhecimento da Comissão Nacional de Residência Médica de que a nossa especialidade é uma especialidade que precisa ser... Muito bem. A formação do intensivista tem que ser específica e direcionada. Fantástico. Uma pergunta disso. Nas UTIs hoje, é necessário ter título de especialista? Para ser plantonista, não. Para ser plantonista, não. Qualquer médico que tenha experiência, que se considere capaz de fazer, de dar um plantão de medicina intensiva, desde que seja aprovado pela diretoria do hospital, ele pode ser. Agora, para ser responsável técnico, ou seja, o chefe da UTI, e ser o diarista, que é aquele médico que passa a visita todos os dias, de manhã e de tarde, por exigência da Anvisa, uma resolução chamada RDC 7, exige que a unidade de terapia intensiva tenha um responsável técnico e 2 diaristas para cada 10 leitos ou fração. Que tem que ter título de especialista em medicina intensiva, assim como a enfermeira também. Enfermeira também. A enfermeira, não existe a exigência de titulação da enfermagem, mas existe uma grande tendência das enfermeiras de valorizarem cada vez mais inclusive, elas concedem título de especialista por meio da ABENT, que é a Associação Brasileira de Enfermeiras de Terapia Intensiva. Que legal. Essa formação, aqui em Belém, a maioria dos médicos já tem formação de... Não, no Brasil, de uma maneira geral, a quantidade de médicos intensivistas ainda é pequena. Em comparação ao número de UTIs. Então, o que acontece é que a especialidade ela é exigida por conta dessa legislação, mas numa boa parte das UTIs, o corpo clínico de intensivistas, de médicos que dão plantão na unidade de terapia intensiva, não é de intensivistas titulados. São de médicos
com formação em terapia intensiva de alguma maneira. E até porque nós não temos ainda especialistas suficientes para dar cobertura em plantão. Agora, existem hospitais em que é pré-requisito para você dar plantão no da terapia intensiva ser titulado em terapia, uma exigência do medicina intensiva, exigência de hospitais. Cada vez maior. Certo. Até porque o que está se observando é que o próprio gestor hospitalar, o que eles observam é que a ação do intensivista faz a diferença. Não só o gestor hospitalar, mas o próprio médico assistente. Por exemplo, o cirurgião que opera, que faz um transplante de fígado no seu paciente, ele observa o desempenho da UTI. Com certeza. E se aquele desempenho não está sendo adequado, ele vai perceber isso e vai dizer, olha... Mesma coisa pós-operatório de cirurgia cardíaca. E quem faz melhor, exato, quem faz melhor isso é o intensivista por conta da formação. Com certeza. Ciro, a pergunta final, já que o nosso tempo está acabando, é a que eu faço para todo mundo. Assim, na área de terapia intensiva, qual foi o grande salto da evolução dos últimos tempos? Então, durante muito tempo, os intensivistas, se espelhando no caso dos cardiologistas, procuravam uma bala mágica. Aquele medicamento, aquele procedimento que a gente ia aplicar na veia do paciente, ou que ia fazer lá e que ia salvar a vida do paciente. E aí, no decorrer de alguns anos, após vários estudos científicos infrutíferos, a gente percebeu que era difícil encontrar uma bala mágica para o paciente crítico. Porque uma coisa é você pegar um paciente com infarto, que está lá com a artéria coronária obstruída e desobstruir. Certo. É fácil provar que aquela intervenção ela é benéfica ou não para o paciente. Correto. Mas um paciente que, por exemplo, tem um quadro de choque séptico com inúmeras disfunções orgânicas, inúmeros processos metabólicos e fisiopatológicos acontecendo ao mesmo tempo, você encontrar um único procedimento que seja capaz de dissipar essa doença e resolver é praticamente impossível. Foi essa a conclusão que nós chegamos. Certo. E o que é que a gente percebeu que mudava realmente a evolução do paciente? Era o cuidado médico e da equipe multidisciplinar na unidade de terapia intensiva, a monitorização fechada e a intervenção precoce. Isso só é alcançado por meio de processos. Para você refazer isso repetitivamente, de forma consistente e confiável, você tem que ter... a exemplo, por exemplo, dos aviadores, tem que ter um protocolo, um checklist para ver se você está fazendo tudo que precisava ser feito. A partir da incorporação desse conceito, o que se tem observado, quando você olha, por exemplo, um gráfico de mortalidade em algumas doenças, ou mesmo no paciente crítico em geral, em alguns países, inclusive no Brasil, é um decréscimo cada vez mais consistente da mortalidade dos pacientes de UTI. Informação. Uma coisa que eu queria aproveitar também esse espaço para acabar desmistificar. A maioria das pessoas, ainda existe essa cultura, apesar de ser cada vez menor, de que tem medo que o seu familiar vá para a UTI, porque vai para a UTI, se vai para a UTI vai morrer. Isso não existe isso. Na realidade, é uma minoria dos pacientes que vão para a UTI, e essa minoria são de pacientes muito graves que não teriam chance realmente de sobreviver, que não sobrevivem. A maioria dos pacientes que vai para a unidade de terapia intensiva sobrevive. Essa taxa de sobrevivência pode chegar até mais de 95%, como é o caso de algumas unidades coronarianas, e um pouco menos de que 30% de mortalidade em alguns UTIs com pacientes que são muito graves. Então, de uma maneira geral, quando a gente leva um paciente para a UTI, a gente leva o paciente da UTI para fazer com que ele sobreviva. Com certeza. E aumentar as chances de que ele sobreviva. Fantástico. E, logicamente, não só sobreviva, mas como preferencialmente reintegrado à sua família e leve sua vida normal. Ciro, muito obrigado. Eu é que agradeço. Como diziam os locutores antigos, os 30 segundos para as tuas considerações finais. Não, só mais uma vez a hospitalidade do povo do Pará, de Belém do Pará especificamente. Eu sempre sou muito bem recebido, tenho grandes amigos aqui, a comunidade de intensivistas aqui que conheço e tem uma muito grande, cada vez maior. Então, eu queria agradecer mais uma vez a hospitalidade dos paraenses. Não, com certeza. A turma da UTI aqui, capitaneada pela Leila, são fantásticos. Sim. Eu sempre falo da Leila, aquela que capitaneia o mundo. Sim. A gente fala em terapia intensiva, tem que falar na Leila. Então,
Muito, muito, muito obrigado. Obrigado mesmo. Na próxima, avisa que a gente já marca o horário para conversar de novo. Dá um abraço enorme no meu amigo Antônio Carlos Cavalcante Vanderlei. Foi minha já está dado. Dante Pazanese. Eu falei isso porque o Antônio Carlos... Ele vai ficar todo orgulhoso. O Antônio Carlos é amigo dele lá em João Pessoa, paraibano. Ele rodava comigo no Dante Pazanese. Um abraço muito... Pessoal, uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.